A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Abre a sua Bíblia juntamente comigo em 1 Coríntios, capítulo 4 e verso 9. Há muito tempo atrás eu gravei um cafezinho comentando sobre esse assunto, né? Mas devido a algumas pessoas em um grupo estavam querendo entender um pouco mais sobre esse versículo, né? E pediram para que eu pudesse esmiuçá-los, né? Aí eu disse a eles assim, eu vou fazer melhor, eu vou fazer um cafezinho completo sobre esse assunto. Assim vocês entenderão. Então, esse cafezinho na realidade, muitas pessoas me mandam versículos e falam, irmão, faz um cafezinho assim, assim, assado. Alguns eu escolho, outros não. Sei que muitos vão agredir, irmãos. Não que a palavra de Deus está agredindo, mas vão agredir se eu fizer e no momento não poderia estar falando sobre certos tipos de assunto. Por quê? Porque o cafezinho está englobando muita gente, tá entendendo? Tem muitas pessoas católicas que estão ouvindo os cafezinhos e eu quero que eles sejam ganhados. Eu não quero atacá-los, porém, a Bíblia diz assim que Paulo se fez de fraco para os fracos. Se uns cristãos estão fracos e alguns católicos estão fracos, no meu entender, eu não tenho que mostrar que eu tenho o que eu posso. Eu tenho que mostrar como eles são e eu ser igual. Como Paulo mesmo falou, né? Fiz-me fraco para os fracos. Então assim me farei também. Não serei maior que ninguém, mas serei igualado para que eu possa ajudá-los. Amém? Tenho que aprender a falar em linguajar deles, entender a mente deles, para que eu possa também conquistá-los para o Senhor Jesus. Amém? Bom, 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, está escrito assim, ó. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à mortes. Pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. O mundo não entende muito bem por que aceitamos Jesus, porque largamos as coisas que fazíamos outrora, os desejos carnais. O mundo não entende. Mas também não experimentaram. E muitos que experimentaram e voltaram atrás, na realidade não se entregaram por completo. Porque quando uma pessoa ela sai da presença de Deus, ela não conheceu o Evangelho. Ela não se entregou por completo. Ou pode ser também que muitas lutas, aquela pessoa não conseguiu ser fiel, buscar ao Senhor no momento que precisava para se tornar forte e não tombar, mas ele não conseguiu. Então hoje, quero explicar para vocês por que Deus nos colocou como espetáculos, né? Para que possamos alcançar muitas vidas, para que possamos pregar para muitas vidas. Mas esse espetáculo que eu vou dizer aqui para vocês hoje é simples. Esmiuçar essa palavra é muito simples. Deus nos colocou por últimos, como condenados à morte, certo? Pois somos feitos espetáculos, porque a todo momento o cristão ele é um espetáculo. Tropeça numa rua. Um ímpio pode até cair, ninguém fala nada, tropeça numa rua. Vários celulares estarão filmando, um cristão cai na rua. Muitas das pessoas estão de olho na igreja, esperando uma brecha nossa, esperando uma falha, para que possa fazer mídia com aquilo. Somos espetáculos para o mundo. O mundo está enxergando e assistindo o mundo cristão. Os anjos não compreendem, por isso mesmo estão nos olhando, tentando aprender e entender como que pode uma pessoa que cai toda hora se levanta. Ontem você estava fraco, hoje está forte. E os homens que muitas das vezes procuram compreender e não compreende. Amém? Mas eu quero falar de um espetáculo totalmente diferente, olha só. Eu poderia falar para vocês um espetáculo que aconteceu lá em Êxodo capítulo 14, verso 15. Eu poderia falar de Moisés e o Mar Vermelho. Deus diz para eles que marchem. Mas marchar como na frente de um grande mar? Como, meu Deus, quer que eu marche na frente de um grande mar? Eu tenho que agir com a fé. Poderia falar desse espetáculo que desde aquela época até hoje, mais de 2000 anos, muitas pessoas ainda são incrédulos. E milhares de pessoas aumentam a sua fé com esse pequeno, para nós, testemunho. Mas naquela época, ver um grande mar se abrir era um grande espetáculo. Mas eu não vou falar desse espetáculo. Eu poderia também falar para você
De 1 Samuel capítulo 17, verso 45, aonde Davi enfrenta Golias, um pequeno e um grande, um inexperiente e um grande experiente soldado. Poderia falar. Mas disse Davi: tu vens contra mim com espada, lança e escudo, porém eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Poderia falar daquele lindo momento que Israel estava quietos, sabendo que já era certa a morte daquele jovem. E os filisteus quase que comemorando eufóricos, porque já era certa a vitória de Golias. Mas de repente aquele rapazinho, ele pega algumas pedras, põe no seu alforje, e de repente ele lança uma pedra na fronte, na testa daquele gigante. E todos os filisteus tiveram que escutar com os olhos abertos e escutar com os ouvidos abertos a queda daquele gigante. E os israelitas, com os olhos fechados, não querendo ver o massacre que ia acontecer com aquele jovem, escuta um silêncio no lado dos filisteus. Eu poderia falar para você disso. Não, mas eu não vou narrar essa história hoje para você. Eu poderia falar de Elias e os profetas de Baal. São espetáculos que eu estou falando para você que aconteceram, mas eu não vou falar desses espetáculos. Quando Elias, em 1 Reis, capítulo 18, verso 22, enfrentou aqueles homens, Elias zombava deles. Eu poderia falar disso. Eu poderia mostrar para você que esse espetáculo foi imenso, foi maravilhoso. Mas não vou falar desse espetáculo. Eu poderia falar para você do nascimento de Jesus. Lá em Mateus 1,18, você encontraria isso. Quando o anjo Gabriel vem anunciar o nascimento do Messias. Foi uma coisa maravilhosa. Eis que os profetas diziam que ele nasceria de uma virgem. Porém José estava desposado com Maria, mas não tinha se deitado com ela. Porém ela ficou grávida. Muitos poderiam dizer ela se prostituiu, mas não, ela não tinha se deitado com nenhum homem. E o anjo disse para ela que o que estava no ventre dela, aleluias, veio do Espírito Santo. Poderia falar desses espetáculos que moveram, mexeram com muitos ânimos. Poderia falar disso. Poderia mostrar para você cada minuto, cada sensação. As pessoas gritando e cochichando, falando: olha, aquele homem está deixando uma mulher que ficou grávida de outro e deveria trazê-lo para que pudéssemos apedrejar, porque ela se prostituiu. Talvez as pessoas começassem a falar, olhar torto para José. José até pensou, para não difamar, pensou em fugir. Poderia contar mais, mas não vou contar não. Eu poderia falar para você de muitas histórias bíblicas. Eu poderia falar de milhares de espetáculos. Momentos que Israel chorou, porque caminhava em direção da Babilônia, aleluias. Aonde eles estavam como escravos, aonde o inimigo dizia para eles: cadê suas harpas? Louve para nós agora. Zombavam deles. Pessoas que olhavam e não encontravam Deus, porque o pecado fez com que eles ficassem quanto mais tempo distante do Senhor. No céu, o Eterno estava calado. Na terra, o povo estava triste. O inimigo estava se aproveitando daquilo, levando eles ao cativeiro. Eles se gloriavam. Diziam que seus deuses tinham dado eles na mão deles. Os israelitas não reclamavam. Apenas os anciões olhavam um para o outro e diziam: erramos, pecamos contra o Senhor. Poderia falar desse espetáculo. Poderia falar dos 3 jovens na fornalha. Poderia falar de Daniel na cova dos leões. Poderia. Noemi, Ruth. Poderia contar milhares e milhares de histórias. Coisas que vocês ficariam muito alegres com essas situações. Eu poderia. Mas não, irmãos. Não é essa a história que eu vou contar hoje. A história que eu vou contar hoje para vocês se encontra em Colossenses 2, 14 e 15. Essa história fala do grande espetáculo visível e invisível que aconteceu, aonde todo mundo pôde enxergar a grande glória do Senhor. Todos puderam ver
quão maravilhoso ele estava naquele momento, que parecia que o nosso Rei, o nosso Deus, não estava por perto. Parecia que o nosso Senhor não estava enxergando o grande acontecimento, o grande espetáculo que Jesus estava passando. Eu sei, talvez você não entendeu a situação, mas eu vou te falar. Abre a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2 e verso 14. Amém? Novo Testamento, Colossenses 2, 14 e 15. E você verá a maravilha que foi esse espetáculo. Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. E aconteceu, havendo riscado a cédula que era contra nós, suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Esse foi o maior de todos os espetáculos que aconteceu. Foi a consumação, que quando ele estava ali na cruz, ele riscou aquela folha, aquele papel, aqueles dizeres que dizia que você era condenado. Ele riscou. Ele trouxe a você a chance de ser aceito como um filho. Havendo riscado aquela cédula que era contra nós, essas ordenanças que era contra nós, de alguma maneira era contra nós, ele tirou do meio de nós. Hoje, qualquer um de vocês que estão escutando o cafezinho, isso, você aí, aquele que está do seu lado, aquela pessoa que está no seu trabalho, qualquer um, tem o direito da salvação. Ele riscou aquilo que te culpava. Hoje, você tem acesso ao Pai. E Ele mesmo despojando, Ele mesmo tirando do meio de nós todo o mal que nos condenava, Ele trouxe a esperança. Eu sei que você talvez não está compreendendo com tantos espetáculos maravilhosos que aconteceram, mas Ele espiritualmente te trouxe uma vitória, e dentro dessa vitória, o acesso ao Pai. Hoje, você é chamado de filho e não mais criatura, se aceitar o Senhor Jesus. Porque com seus braços pregados naquela cruz, ele não podia sair para fazer nada, mas ele já estava fazendo, mesmo pregado na cruz. Ainda que os demônios estavam vendo ele pregado na cruz e começassem a se alegrar com a queda dele, os demônios estavam sendo derrotados naquele momento. Porque a Bíblia diz que ele despojou os principados e potestades e depois expôs eles publicamente e neles mesmo triunfou. Quer dizer, ele desarmou todo o inimigo, tudo que o inimigo tinha contra você, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperou, porque ele tirou do meio de você. O diabo não tinha mais o que te acusar. E ali, ele expôs, ele mostrou o inimigo caído. Com aquele sinal dele crucificado, ele expôs o inimigo caído. E aí ele triunfou em cima do inimigo quando ele ressuscitou, dando a prova que ele está vivo. Dando a prova que ele é com você. Dando a prova que ele pode te ajudar. Mas para isso, você precisa acreditar que com tudo que aconteça no mundo, o maior espetáculo, ele já fez por você. Ele morreu por ti. Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, quero mandar aqui um abraço especial para uma pessoa que está fazendo aniversário hoje. Eu quero te parabenizar, minha irmã Cristina, de Colina, São Paulo. Tá bom? Aqui vai o meu abraço especial para minha irmã Cristina de Colina, daqui de São Paulo. Meus parabéns. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.